A justiça brasileira estuda uma nova política de alternativas penais para o país. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Nossos convidados, o desembargador José Antônio Braga, coordenador executivo do programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a defensora pública Marcela Moraes. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério da Justiça e o PNUD da ONU, elaborou um documento com propostas para a construção de uma política penal alternativa no Brasil. O objetivo é acabar com a cultura do encarceramento em massa. Como o senhor define a importância desse documento, desembargador? Inicialmente, uma saudação aos telespectadores e dizer que nós temos uma cultura do encarceramento que vem desde o Império. Na verdade, nós temos inúmeros delitos de menor potencial ofensivo e que, de alguma forma, cobram de todos nós, magistrados do Ministério Público, uma atuação mais eficaz. Então, nós precisamos de diminuir. Nós estamos como o 4º país do mundo na população carcerária. Perdemos apenas para os Estados Unidos, para a Rússia e para a China. Então, daqui a pouco, quem sabe a gente vai alcançar uma colocação que não é devida. Então, essas políticas públicas de penas alternativas são muito bem recebidas neste momento. E como que a senhora vê esse documento, doutora Marcela? Eu acho esse documento de suma importância porque marca a assunção de responsabilidade por parte do Poder Executivo, uma vez que o Ministério da Justiça foi envolvido na elaboração do documento, bem como do Poder Judiciário através do CNJ, em busca de poderes querer romper com essa cultura do encarceramento em voga hoje, através da adoção de respostas penais diversas da pena privativa de liberdade, demonstrando que o encarceramento em massa não resolve o problema da criminalidade, visto que a taxa e os índices de criminalidade e violência urbana são crescentes. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte. Com os altos índices de violência no Brasil, a justiça deve soltar ou prender? Ela pode ser uma solução para diminuir o problema carcerário, porém vai sujeitar o cidadão de bem à marginalidade. Depende do crime, na minha opinião. Um pinchador, né? Você guardar um elemento desse, deixar ele lá dentro, eu acho que isso aí não vai lotar, superlotar, que já está, né? Que nem tem gente que vai preso várias vezes e tem pena comunitária, e eles vai acostumando. Depende do caso, né? Acho que ele solto ali, tem que ter alguém para vigiar eles, para estar olhando eles, senão não ia adiantar nada, né? Acho que deveria ter uma pena mais severa, sabe? Assim, por isso que o nosso país se encontra de cabeça para baixo, né? Nós estamos presos e quem deveria estar preso não está. Se ele cometer um crime muito grave, ele vai falar, não, então eu posso cometer outro, que eu vou voltar para pena alternativa. Desembargador, comentário do senhor sobre a fala popular. Nós sabemos que há diversos eixos que precisam ser centrados para aqueles crimes considerados assim de menor potencial ofensivo. Por exemplo, para os casos de meio ambiente, de violência doméstica e intrafamiliar, e mesmo alguns casos de drogas, não vai ser o presídio que vai resolver, não é a solução. Então nós temos que partir para um avanço, quem sabe, da efetividade da justiça restaurativa, em que não vai ser preciso de juiz, não vai ser preciso de alguém da função judiciária para dedicar um tempo para aquele momento. Então ali, diante de ofensor e ofendido, estará alguém da sociedade para dizer: eu não apoio o causador do dano, mas eu estou aqui para dizer que ele pode e deve compensar pecuniariamente, ou seja, em dinheiro, aquilo que ele causou.
Vamos a um exemplo bem concreto. Não a prisão. Exatamente. Alguém que coloca fogo inadvertidamente. Então, é o chamado crime culposo. Para que encarcerar essa pessoa se o preço para ele vai ser muito mais caro dele ter que indenizar uma plantação, indenizar uma floresta? Então, esse é o menor potencial ofensivo. Nessas questões familiares e intrafamiliar, esses conflitos entre companheiros, companheiras, marido, mulher, será que é só encarceramento que vai resolver? Temos algumas outras alternativas. Doutora Marcela, a visão da senhora sobre a fala popular, me pareceu que eles são contra o desencarceramento. A senhora sentiu isso? Senti, porque, como dito inicialmente, a cultura do encarceramento é muito arraigada ainda na sociedade. A gente verifica que as pessoas têm uma sana punitivista e que acha que a prisão, o cárcere vai resolver todos os problemas. E muitas das vezes o que a gente verifica com a edição de determinadas leis, criminalizando determinadas condutas, é a transformação de determinados problemas sociais em problemas penais, achando que a tipificação de determinadas condutas sem o amparo de uma rede social, sem a implementação de políticas públicas, vai resolver. Isso não resolve. Um exemplo disso foi com a edição da Lei dos Crimes Hediondos, tornando mais rígida a progressão, a pena para determinados crimes, e desde então o índice de criminalidade só aumentou. Então, esses movimentos de lei e ordem que visam a rigidez do sistema penal, o aumento das penas, as dificuldades para a concessão de benefícios durante a execução da pena, não trazem a segurança esperada pela sociedade, nem diminuem o índice de criminalidade. Por isso que hoje, conforme o documento, a gente visa uma intervenção mínima do direito penal, para que ele seja acionado, até mesmo para não perder o seu crédito com a sociedade nos casos extremos, em que realmente seja necessária a pena privativa de liberdade. A publicação, ela se chama Postulados, Princípios e Diretrizes para a Política de Alternativas Penais. Está disponibilizada no site do CNJ. Pergunto para o senhor desembargador, como construir uma política de enfrentamento a essa cultura de encarceramento em massa no país? Cada caso é um caso e eu vou relatar uma situação concreta de 25 anos atrás em que não havia esse documento. O senhor era juiz na época, né? Era juiz, na comarca de Barbacena. Ao sair, quase saindo do gabinete, por volta de 18 horas, a polícia militar me leva 4 crianças, dizendo, estamos entregando ao senhor juiz, porque a mãe acaba de ser detida e vai ser recolhida ao xadrez. Então eu falei, tragam essa mulher para eu saber o que ela fez. E chega aquela mulher depois dizendo que viúva passando fome, ela não teve outra alternativa senão furtar um pacote de biscoito de polvilho para matar a fome dos seus filhos. Então eu disse, vocês vão recolher? Sim, vamos recolher, porque o empresário proprietário da lanchonete chamou e fizemos o flagrante. Não vamos fazer, que isso é chamado furto famélico, ou seja, está matando a fome dos seus filhos. Então aqui está o dinheiro para pagar aquele que desembolsou para adquirir, e essa mulher será encaminhada a um órgão para cuidar. Então, hoje o que nós vemos é que situações como essa, se já cuidadas há muitos anos atrás, não chegaríamos a esse nível, esse estágio atual de tantas pessoas recolhidas. Mas então a gente tem que ver na prática, porque cada caso é um caso. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e a discussão de uma nova política de alternativas penais para o Brasil. Participam do programa o desembargador José Antônio Braga, coordenador executivo do programa Novos Rumos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a defensora pública Marcela Moraes. O CNJ e o Ministério da Justiça propõem princípios para a aplicação das medidas, tais como a dignidade,
liberdade e respeito à trajetória das pessoas em cumprimento de alternativas penais. Eu pergunto para a senhora, doutora Marcela, qual é a garantia de que isso será conseguido? A garantia de que a gente vai obter com a implementação de respostas penais diversas da pena privativa de liberdade, que isso realmente vai diminuir a criminalidade e que realmente vai ter o resultado proposto pelo documento do CNJ, a gente não tem nenhuma garantia porque a gente precisa da implementação, né, na esfera das CEAPAs, na esfera municipal, estadual, de políticas públicas de saúde, de políticas públicas, como quando um usuário de drogas ele é condenado, ele precisa de um acompanhamento psicossocial para que possa rever a condição de viciado, né? Isso hoje a gente não encontra, né, uma equipe terapêutica que possa resolver o problema na origem, né? E muitas das vezes essa pessoa, por exemplo, permanece com um vício, o que ocasiona muitas das vezes o cometimento de novos delitos, porque aí ela vai numa boca de fumo buscar mais drogas e dali muitas das vezes já não é mais enquadrada como usuário, sim como traficante. E muitas das vezes a gente verifica também a ocorrência de crimes contra o patrimônio, até mesmo para obter recursos financeiros para adquirir substâncias entorpecentes. Então, é uma questão que, se não tratada na origem, ela gera uma série de consequências, porque muitas das vezes não são implementadas políticas sociais nesse sentido. Agora, a mesma pergunta para o senhor desembargador, quando esses princípios falam em dignidade, em liberdade, respeito à trajetória das pessoas em alternativas penais, aí eu pergunto, por que isso não foi respeitado até agora? Por exemplo, a dignidade do preso, né? Isso. Esse documento, eu entendi que ele está enfatizando o respeito à dignidade do preso. Então, a pergunta que eu fiz para a doutora Marcela, isso será conseguido? Sei. Por que não foi conseguido até agora? Na verdade, nós precisamos de uma política pública, uma política governamental a nível das Secretarias de Defesa Social, com efetividade na criação das Centrais Integradas de Alternativas Penais, chamadas CEAPAs. Por quê? Estas comissões, essas células em cada município vão cuidar de fiscalizar, de monitorar e acompanhar aquelas pessoas em situação de cometimento de delito e que não são passíveis da prisão. Então, se não houver esse mecanismo, não adianta o judiciário deixar fora da prisão essas pessoas. Por quê? Através de uma rede de prestadores de serviço, de uma parceria, aquelas alternativas, então, de prestação de serviço, de limitação de fim de semana, aí passa a ser efetivo. Então, alguém que não pode sair no feriado, no sábado, no domingo, e que tem alguém governamental dizendo você tem que permanecer na sua moradia, e isso ocorrer, aquilo se torna efetivamente uma pena. Do contrário, cai no vazio. Doutora Marcela, o que está sendo proposto em linhas gerais em termos de alternativas penais? Mas antes eu queria que a senhora fizesse uma diferença. O documento ele enfatiza o termo alternativas penais e não o termo penas alternativas. Da leitura do documento, o que eu pude constatar foi que hoje, desde 1990, né, que já era recomendado pelas regras de Tóquio, a legislação interna pátria adotou várias penas alternativas, né? A gente pode verificar a lei dos juizados, a outra lei 9.714 de 98, que enumerou outras penas restritivas de direito, como a prestação pecuniária, depois a lei de violência doméstica e a lei 12.403, né, que passou a prever medidas cautelares diversas da pena privativa de liberdade, e agora as audiências de custódias que foram inauguradas, né, no país. Então, o que a gente vê hoje é que já existem as penas alternativas, mas elas gozam de certo descrédito, porque as penas alternativas, elas gozam para sua aplicação de poder discricionário do juiz, não é um direito subjetivo do sentenciado. E um segundo ponto, há entraves legais, como nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, né, que não admitem a substituição.
E o terceiro ponto é a ausência de redes sociais de apoio para a concretização dessas medidas. Então, as penas alternativas já existem. O documento fala em alternativas penais, por quê? A questão não é a existência de penas alternativas. Isso a nossa legislação já acompanhou a tendência mundial e já estão positivadas no ordenamento jurídico. As alternativas penais seria a implementação, ou seja, o rompimento com essa cultura do encarceramento e realmente a adoção e o acompanhamento das medidas de forma efetiva. Segundo o Ministério da Justiça, o Brasil tem 607.731 pessoas presas, tanto no sistema penitenciário e em carceragens de delegacias. Como o senhor disse, desembargador, é o 4º país do mundo, né? Sim, sim. O senhor acha que esta nova proposta de alternativas penais, ela poderá reduzir o número de presos em quantos %? Percentualmente, a gente não pode estabelecer assim, uma expectativa, mas será um número que, de alguma forma, vai representar uma melhora para o nosso sistema. Nós ouvimos do diretor do DEPEN, Dr. Renato De Vito, há algum tempo, num seminário no Tribunal de Justiça, que o Brasil gasta 30 bilhões anualmente com o sistema carcerário. Ou seja, são 30 bilhões que deixam de ir para a educação e para a saúde, porque a gente está cuidando do encarceramento. Nós temos uma cidade de porte grande, 607 mil pessoas. Agora, por outro lado, diante do clamor popular, nós estamos vendo que juízes e juízas de todo o Brasil, especialmente no interior, estão mantendo as chamadas prisões provisórias como forma de mostrar uma resposta da justiça para os reclamos da sociedade. Um exemplo típico são os crimes contra o patrimônio. Ainda que não haja violência, o clamor popular é muito grande, porque a subtração de algo que alguém conseguiu com muito esforço, seja na sua moradia, seja no seu veículo, seja quando ele está caminhando pelas vias públicas, causa um mal-estar muito grande, para não dizer quando alguém é assaltado em sua moradia. Eu presenciei recentemente a minha professora de Pilates na cidade de Itabirito, professora Paula Assunção, passar por um constrangimento enorme ao final de um domingo, ao ser amordaçada juntamente com seu marido e 2 criancinhas, né? Aqueles indivíduos que praticaram esse crime não tiveram a sensibilidade de poupar uma criança de 4 anos que foi amarrada. Então esse clamor diz que, ainda que seja para matar a fome, esses indivíduos não poderiam atuar dessa maneira. Então, esta resposta às vezes causa um encarceramento em razão de atitudes como essa. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e a discussão de uma nova política de alternativas penais para o Brasil, proposta pelo CNJ em parceria com o Ministério da Justiça e o PNUD da ONU. Participando do programa, o desembargador José Antônio Braga, coordenador executivo do programa Novos Rumos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a defensora pública Marcela Moraes, que atua na cidade de Ribeirão das Neves. Para você, telespectador, entender, o documento ele traz 3 postulados, vários princípios, várias diretrizes. Vou falar sobre os postulados. O primeiro postulado, pergunto para a senhora, doutora Marcela, ele fala sobre intervenção penal mínima, desencarceradora e restaurativa. O que é essa intervenção penal mínima? De onde surgiu isso na doutrina? Então, o princípio da intervenção penal mínima, ele surge na França, na época da Revolução Francesa, em 1789, quando a Declaração dos Direitos dos Homens. Então, ele traz a ideia de que o direito penal ele deve cuidar apenas dos casos mais graves, né? Os casos que não podem ser
delegados às outras esferas do direito, como direito administrativo, direito civil. Até mesmo hoje tem uma ideia de direito penal intervencionista, que é cunhada por um ministro da corte alemão, de que o direito penal só deve intervir em casos extremamente necessários. Por exemplo, os crimes ambientais deveriam ser cuidados pelo direito administrativo. Aí fala-se em direito administrativo sancionador. Dentro dessa ideia, busca-se a não utilização da pena privativa de liberdade de forma desmedida apenas para os casos mais graves, como a última medida a ser adotada pelo sistema penal. Nesse sentido, busca efetivar uma justiça restaurativa, na qual as partes envolvidas no conflito penal assumiriam determinado protagonismo, a vítima assumiria determinada importância, buscando a reparação do dano, né, e restituindo às partes a resolução do conflito de forma autônoma e responsável. Agora, desembargador, como que fica a defesa social nisso, a partir dessa ideia desencarceradora? O que nós vemos é uma cultura de encarceramento em razão de um clamor popular. Se nós conseguirmos colocar para a sociedade que o preconceito, que os rótulos, que os estigmas de marginalização, eles só contribuem para a piora do indivíduo, aí nós teríamos que ter essa cultura da sociedade participando para a melhoria do indivíduo. Qual que é a grande novidade que nós temos? Em Minas Gerais, em parte do Brasil e também já no exterior, o sistema PAC, criação do Mário Ottoboni em São Paulo e aqui em Minas Gerais, graças ao juiz Paulo Carvalho de Itaúna. É a sociedade que cuida do seu preso, não há agente penitenciário. É a sociedade que vai lá, que ministra aulas, que dá conselhos, que cuida da atividade religiosa e que dá emprego. De modo que alguém cumpre a sua pena, faz a sua obrigação para reparar o delito e automaticamente ele retorna ao convívio graças à sociedade que, assim que pediu que ele fosse afastado, o acolhe novamente. Mas o senhor acha então que a sociedade não ficará desprotegida com essa ideia de desencarceramento? Eu acredito que para aquele eixo dos crimes chamados mais violentos é que o encarceramento não pode deixar de ser colocado. Mas para algumas situações de menor relevância, o encarceramento não é a medida correta. Doutora Marcela, esse documento do CNJ, a senhora acha que a descriminalização da pobreza e da população negra será conseguida? Então, essa questão da criminalização da pobreza, ela deriva da forma seletiva de atuação do sistema penal desde a previsão em abstrato dos crimes e das penas, né? Os crimes em que estão mais vulneráveis a serem cometidos por pessoas de parcos recursos financeiros possuem penas maiores, possuem possibilidades de extinção da punibilidade mais difíceis em comparação aos crimes vulgarmente conhecidos como do colarinho branco. Então, a gente verifica essa desigualdade já no plano legislativo na forma abstrata, né? Então, precisaríamos de uma alteração na legislação, até mesmo para descriminalizar determinados crimes ou abrandar a pena e da implementação de políticas públicas, porque a criminalização de forma acelerada, sem o acompanhamento da efetivação de direitos sociais, ela não funciona, como tem demonstrado hoje em dia, porque se a previsão se a tipificação de determinadas condutas resolvessem o nosso problema de criminalidade, não teríamos os índices tão elevados como temos assistido. Né? Chegando ao final do Via Justiça de hoje, 15 segundos para as considerações finais do senhor, desembargador. Nós temos muita esperança que a sociedade melhore a partir dos bons exemplos. Muito do que está ocorrendo decorre
dos maus exemplos que nós vemos dos nossos dirigentes de quaisquer agremiações político-partidárias, independentemente. E sempre a gente ouve, se tal indivíduo pode fazer isso, por que eu vou ser penalizado? A senhora agora? A questão que eu vejo hoje do documento, né, principal, que é romper com a cultura do encarceramento devido à superlotação, o crescimento da população carcerária, enfim. A gente verifica hoje no cenário mundial que a superlotação tem sido um problema que tem preocupado até as comissões internacionais de direitos humanos. Então, a sociedade, de uma forma geral, não está à parte. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Veja Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.